Bom, eu quero aproveitar e dar o meu Feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial ao meu pai. Pai, eu te amo. Você é um presente de Deus na minha vida. E peço que Deus possa continuar a abençoar cada um de vocês. E a mensagem de hoje é sobre paternidade. Sobretudo a paternidade de Deus. Quem aqui é pai? Certo. Agora, quem aqui é filho? Todos somos filhos. E essa mensagem são para os filhos, ou seja, são para todos nós. Então, antes de falar acerca da paternidade de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre a paternidade terrena, acerca do que é paternidade. Então, paternidade significa qualidade ou condição de pai, vínculo de parentesco entre pai e filho. Então, é a relação entre um pai e um filho, isso é paternidade. E agora, eu não sei se vocês sabem, eu quero trazer rapidamente alguns dados acerca da paternidade no Brasil. O nosso país, ele é um país considerado órfão de pai. Vários censos, várias pesquisas apontaram que muitas famílias são lideradas pelas mulheres, porque existe uma grande ausência dos pais. Eu vou ler aqui alguns dados rapidinho. No Brasil, 20% da população brasileira não tem no registro o nome do pai. 20% da população brasileira não tem o nome do pai no seu registro. Em uma matéria feita pela CNN, a chamada era a seguinte, olhem só. Nascidos em 2021, quase 100 mil crianças não têm o nome paterno na certidão. Pelo terceiro ano consecutivo, a baixa no número de reconhecimentos de paternidade. Só na Grande São Paulo, quase 40% das famílias são chefiadas por elas. Pensa só, a população do estado de São Paulo é uma população muito grande e 40% são chefiadas apenas pelas mães. Não tem a figura paterna na família. Em outra pesquisa, 52% da população que foi entrevistada, 52%, isso é mais da metade, disseram que não tiveram uma boa referência paterna. Ou seja, eles relataram a ausência física ou a ausência afetiva. E a gente sabe que a família como um todo, ela exerce uma grande influência na vida de uma criança. A mãe, o pai, os tios, o meio em que ela está inserido. Só que hoje eu quero falar especialmente acerca dos pais. E foi feita uma pesquisa, e eu achei esses dados em 3 locais diferentes, então realmente é constatado, que o pai, sem saber, inconscientemente, ele exerce 3 responsabilidades na vida de um filho. E o filho, inconscientemente também, ele espera isso do pai. São 3 coisas, que é identidade, segurança e provisão. Então, essas são as responsabilidades que o pai ele vai exercer na vida de um filho, e o filho espera da figura paterna: identidade, segurança e provisão. E a gente vendo esses dados acerca do Brasil, a gente pensa o quê? Que a nossa população, a grande parte da nossa população, possui um déficit em relação a esse tripé. Então, muitas pessoas não sabem quem elas são, porque tem problema na identidade. Elas têm problema com a provisão e elas têm problema com a proteção. São pessoas inseguras, são pessoas que têm medo do amanhã, porque muito cedo foram abandonadas. São pessoas que, às vezes, têm medo do futuro, são ansiosas demais. E eu achei um artigo científico cujo nome era A Ausência Física e Afetiva do Pai na Percepção dos Filhos Adultos. Isso foi um artigo científico, foi uma pesquisa que foi feita. Como que foi esse artigo? Eles pegaram adultos, isso foi uma pesquisa feita apenas com adultos, de 25 a 40 anos. E o que eles tinham em comum é que todos eles faziam um tratamento psicológico. E todos eles tinham a ausência do pai. E olha só o resultado. Vou ler aqui o resultado do artigo científico. Dentre os principais resultados, destaca-se o impacto do distanciamento, seja físico ou afetivo, refletindo em sentimentos de desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, que começam a ser percebidos na infância e interferem no desenvolvimento até a idade adulta. Ou seja,
A falta da figura paterna na vida de alguém causa muitos traumas. Sem dizer problemas com violência e com a sexualidade, que a gente sabe que também acaba afetando. E por último, para falar desses dados, o que eu fiquei mais chocada foi... Eles fizeram uma pesquisa acerca dos perfis dos carcereiros. E nesses perfis estavam escolaridade, estava cor, estava idade, e lá tinha acerca da paternidade. E 90% deles não tiveram uma referência paterna. 90%. Para vocês verem esse impacto, quão grande, quão forte ele é. E aí talvez você me pergunta, tá bom, Stephanie, mas o que tudo isso, por que você me trouxe todos esses dados, o que tem a ver com a paternidade de Deus? E eu vou te responder com uma ilustração. Vamos supor que você é uma pessoa, que você tem um sonho de empreender. Não sei falar isso. Empreendedor. Ele quer ser empreendedor, ele quer abrir uma empresa, ele tem esse sonho. E aí ele vai e encontra uma pessoa que tem o mesmo sonho que ele. Você chega na pessoa, conhece essa pessoa, o nome dele é André. Nossa, André, eu tenho esse mesmo sonho, vamos abrir um negócio? Vamos. Vamos investir? Vamos. Aí os dois começam a investir, têm sonhos, compram, e aí fazem algumas dívidas, mas estão junto lá, e você tá lá com o André, colocando apostando tudo junto com o André, para realizar o seu sonho. E aí, de repente, da noite pro dia, o André some. O André some deixando dívida. O André some com tudo que vocês compraram. E aí você se vê abandonado, cheio de dívida, tudo por culpa do André. E aí você fala, não. Eu vou me reerguer, eu vou levantar, eu vou pra igreja. E eu não vou ficar assim, não. Eu vou construir tudo de novo. Eu vou conseguir. E aí um belo dia ele tá lá na igreja, ele olha pro lado, começa a fazer uma amizade com uma pessoa que tem o mesmo sonho que ele. Ele fala, e agora? Qual que é o seu nome? André. O seu cérebro automaticamente vai fazer uma associação. André tem os mesmos sonhos que eu. Será que não é furada, não? Porque você já teve uma má experiência com André. Quantas pessoas aqui associam facilmente o nome a uma pessoa? Isso acontece muito. Principalmente quando você conhece uma só. Tem pais que não querem colocar o nome nos seus filhos porque associam a uma criança que não teve uma boa experiência. O nosso cérebro, ele é expert em fazer associações, sem que a gente queira. E às vezes na sua vida toda, você teve um pai que muitas vezes não esteve presente. Ou muito cedo ele te abandonou. Ele foi embora e você nem sabe o paradeiro dele. Ou você teve um pai que estava presente, mas na verdade estava ausente. Era claramente o amor dele maior pelo trabalho, pelos amigos, pela televisão, pelo futebol. Ou às vezes você teve aquele pai que tirou de você a sua infância, que tirou de você a sua pureza. Você teve aquele pai que ao invés de ser um pai, ele foi um vilão. E eu li, na verdade eu ouvi, olha só, que abuso não é só o carinho indevido, mas é a falta do carinho devido. Isso também causa traumas. E a sua vida toda você cresceu com essa imagem de pai. E aí você chega aqui na igreja e você ouve, Deus é pai. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai associar. E sem querer, você não vai conseguir enxergar Deus como um pai. Porque a experiência ruim que você teve a sua vida toda não vai te permitir você se colocar no lugar de filho como realmente você deveria se colocar. Mas nessa noite, Deus quer tirar de você toda a imagem errada que você criou acerca do que é um pai. Deus quer tirar de você toda obscuridade, todo trauma que você teve acerca do seu pai e dizer, ei, eu sou pai, mas eu não sou como seu pai. Eu sou um Deus que é amor, eu sou um Deus que não se arrepende, eu não sou como o homem que se arrepende. Eu não sou filho do homem para que volte atrás, não. Eu quero te apresentar, eu quero me apresentar para você hoje como um pai.
E eu quero que a partir de agora você se conecte com essa mensagem, porque Deus está falando comigo há muito tempo sobre isso. E quando eu tive a oportunidade de falar hoje, no Dia dos Pais, sobre paternidade, eu falei assim: Deus, vira chavinhas como você tem virado em mim, vira chavinhas na cabeça das pessoas, assim como você tem virado na minha. Porque, poxa vida, vocês viram quão forte é a imagem de um pai na vida de uma pessoa. E o quanto isso não influencia no seu relacionamento com Deus. Mas hoje eu creio que isso vai ser mudado em nome de Jesus. Vamos abrir em Mateus 6, 9. E olha que interessante, eu comentei com a minha mãe assim que a gente chegou. A Nayane estava orando e ela estava falando acerca de algo que eu vou falar agora. Quando Jesus veio aqui na terra e os discípulos perguntaram para ele: Jesus, como que a gente deve orar? Nos ensina a orar. E eu falei: mãe, está no meu esboço. E ela falou assim: isso é confirmação. Olha só. Portanto, oram assim. Podem ler, gente. Portanto, leiam comigo. Portanto, desculpa aí, vou ler ali. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Tá bom. De novo. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus, Ele quer nos ensinar a chamar Deus e a ver Deus como um Pai. No Antigo Testamento, a gente vê os homens e as mulheres de Deus se relacionando e chamando Deus com vários nomes. Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirei. Realmente Ele é tudo isso. Ele sempre foi e sempre será. Mas Jesus vem e Ele traz uma perspectiva diferente. Não sei se vocês já repararam, mas toda vez que Jesus Ele vai se direcionar a Deus, Ele se direciona como Pai. Porque Jesus vem e Ele quer nos ensinar várias coisas. Ele fez várias coisas por nós. Mas tem uma coisa que Jesus também queria nos ensinar: é fazer com que a gente enxergue Deus como alguém próximo. Jesus, Ele quis trazer Deus como um Pai, para que a gente saiba que Ele é um Deus Emanuel, um Deus conosco. Tem relação, proximidade maior do que um pai com um filho. E é por isso que Jesus vem e nos ensina isso. E eu também creio que é por conta que Deus sabe de todo esse impacto, de toda essa importância que é o Pai na nossa vida. E algo que também me chama muita atenção é que existem outras religiões, outros deuses, só que em nenhuma outra você vê um Deus querendo ser chamado pela humanidade de Pai. E nenhuma outra, é só no cristianismo que Deus se fez humano para que você pudesse chamá-lo de Pai. É só no cristianismo que Deus se desfez de toda a sua divindade, veio de carne e osso para que você pudesse olhar nos olhos dele, ele olhar nos seus olhos e ele fala assim: eu entendo o seu sofrimento. Ele fez isso para que a gente conseguisse se relacionar com ele, para que houvesse identificação. Poxa, ele é como eu, ele suportou e ele me ama. E foi tudo isso por mim, para que eu pudesse chamá-lo de Pai. E agora eu quero que a gente abra em João 1, 11, 13. João 1, 11, 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu acho que existem versículos que a gente lê tanto e que a gente conhece tanto que acaba se tornando normal. Mas você tem noção que diz esse versículo? A gente ganhou o direito, ou seja, é um direito. Você tem a opção de escolha. É um direito, não é um dever. Você escolhe. Mas você tem o direito de se tornar filho de Deus. E você nasceu pela vontade, você nasceu dele. Isso não é lindo, gente? Isso daqui não pode se tornar normal. Romanos 8, 14, 15. Romanos 8, 14, 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai significa pai, paizinho. Olha só, Ele não quer só que você chame Ele de pai. Ele quer que você tenha intimidade, que você chame Ele de paizinho, papai. Isso é muito lindo. Gálatas 4, 4, 5. Gálatas 4, 4, 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de libertar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E eu li aqui Romanos e Gálatas, foi Paulo que escreveu. E nós estamos no Brasil e a gente está inserido numa cultura que não vê com bons olhos a adoção, infelizmente. E muitas vezes eu não tenho irmãos, mas eu sei que para os irmãos, quando eles querem se zoar, eles falam, você é adotado. Eu não sei, isso já aconteceu com vocês que têm irmãos? É como se fosse uma forma de cutucar ele. Mas por que será que Paulo usa esse termo de adoção? Vamos ver o contexto. O contexto que Paulo escreveu isso foi o contexto lá de Roma, ele escreveu aos romanos. Eu quero explicar para vocês como que era isso de filhos e de adoção. Lá em Roma, quando eles tinham um filho, o casal tinha um filho, eles tinham o direito, o pai tinha o direito de rejeitar o filho biológico até 9 dias. Por 9 dias, ele tinha o direito de não querer e eles nem colocavam um nome na criança. Então, o nome disso daqui é dias lústricos. Era esse tempo que o pai ia pensar, ia olhar para ele e falar assim, bom, eu acho que ele não tem uma estrutura, eu acho que ele não vai ser tão alto, a estrutura óssea dele não é muito boa, acho que ele não vai me dar bons descendentes, acho que ele não vai ser um bom sucessor, vou rejeitá-lo. Então, lá naquela cultura, o pai tinha esse direito, ele tinha o direito de rejeitar o filho biológico. Mas com a adoção, era completamente diferente. Quando um pai, quando uma família adotava um filho, era ele falando assim para aquela criança, ei, eu te escolho. Eu escolho te amar. Você não é aleatório, eu te quero. E outra, eu não tenho o direito de voltar atrás. Eles tinham o direito de voltar atrás com o filho biológico, mas o adotado não. Então, quando Paulo escreve isso pra gente, quando ele faz essa relação com a adoção, é como se Deus estivesse falando assim pra gente, ei, eu não vou voltar atrás. Eu escolhi te adotar e eu não vou voltar atrás. Eu te quero, você não é aleatório. Eu escolhi te amar. No Salmo 139, o meu salmo favorito, fala que Deus nos via quando a gente ainda estava informe da barriga da nossa mãe, quando a nossa mãe nem sabia que ela estava grávida. Eu sempre falo isso. Quando a mãe nem sabia que ela estava grávida e Deus já estava lá vendo, sonhando com você. Então a adoção, quando Deus vem até nós dizendo que somos adotados, é assim, ei, eu te amo e eu te quero. E olha só, vocês se lembram que um dia lá na cruz, o filho unigênito, de braços abertos, gritou, Pai, Pai, por que me abandonaste? E Deus não respondeu. A única vez na humanidade em que Deus virou o rosto de Jesus, porque era naquela hora que Deus estava me adotando, que Deus estava te adotando. Então aquilo aconteceu, assim como naquele contexto, Deus, Ele rejeitou Jesus. E por quê? Porque Ele estava ali com os meus e os seus pecados. Então naquele momento Deus olhou para Jesus e Jesus estava, Deus, por que me abandonaste? E Deus virou o rosto, mas porque Ele ia te adotar, porque Ele estava te adotando. Aleluias. João 14:6. João 14:6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até a não ser por mim.
Ele não falou assim: ninguém pode chegar até Deus a não ser por mim. Ou seja, você só consegue acessar esse lugar de filho através de Jesus. É só por causa de Jesus que você se tornou filho. É só porque Jesus abriu mão de ser o único, de ser o unigênito, para ser o primogênito, ou seja, para ser o primeiro. É só porque Jesus deixou de falar meu pai para falar nosso pai. É só porque ele abriu mão de tudo por me amar e por te amar. É graças a Jesus. E além de Jesus ter vindo e ter feito tudo por nós, eu creio que Jesus também veio para nos ensinar como devíamos viver, como devíamos ser um ser humano. E Jesus, ele também nos ensina a nos relacionar com o Pai. Quantas vezes a gente vê na Bíblia Jesus falando assim para os discípulos: vai para lá, podem indo, que eu vou lá conversar com meu Pai. A gente se encontra mais tarde, porque agora eu vou ali falar com meu Pai, eu vou lá orar. Jesus vem e nos ensina a ter intimidade com o Pai. Jesus, ele vem e fala: você precisa passar tempo com seu Pai, porque ele quer passar tempo com você. Jesus, ele dependia de Deus. Jesus confiava em Deus. Jesus conversava com Deus. E Deus, ele quer que nós sejamos como Jesus. Deus, ele quer que sejamos como nosso irmão mais velho, que nos pareçamos com ele, que cresçamos nele. Olha o que está em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade do Pai é que a gente se pareça com o primogênito. A vontade do Pai é que nós sejamos uma grande família, mas que o nosso foco seja copiar o primeiro. E agora eu quero ler Romanos 8:16. Romanos 8:16. Eu espero que até aqui o Espírito Santo esteja falando com você. Eu espero que até aqui chavinhas já tenham sido viradas, mas eu espero que mais chavinhas sejam viradas e que você tenha mais revelação do amor de Deus, que é um Pai perfeito e que não se parece com seu pai terreno, embora ele tenha sido ótimo ou embora ele tenha sido o pior. Deus, ele é um bom Pai. Romanos 8:16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Olha só. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Não sei se vocês entenderam, mas a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, a gente vira herdeiro. E a gente tem recompensas assim como Jesus. Você já parou para pensar que você é herdeiro do Deus Todo-Poderoso? Gálatas 4, 6, 7. Gálatas 4, 6, 7. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que tem para dar aos seus filhos. Em outra versão diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E aí vamos parar para pensar. O que significa herdeiro? Eu gosto muito de procurar o que significa ao fundo cada palavra. Herdeiro significa que é a pessoa, é aquele que sucede na totalidade ou em parte da herança, seja por força da lei, seja por disposição de testamentos, sucessor, descendência. Então, herdeiro é aquele que ganha uma herança. Mas o que é herança? Herança, segundo o dicionário, é a ação de herdar, de adquirir por sucessão.
o patrimônio, incluindo bens, direitos e dívidas deixadas por alguém em razão do seu falecimento. Então, herança é quando eu herdo bens, direitos e dívidas deixados por alguém em razão do seu falecimento. Bom, dívida a gente não tem mais, porque Jesus já pagou lá na cruz pra gente. Então, dívida já era. E Jesus realmente faleceu. Jesus realmente morreu, mas Ele está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Então Ele ultrapassa a lei, Ele ultrapassa tudo isso. E outra, Ele fez tudo isso por você. Tudo para te chamar de filho. A orfandade faz eu me relacionar com Deus como um escravo. Você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. Órfão quer salário, filho sabe que tem herança. Isso eu ouvi de um pastor, eu achei essa frase incrível. E é isso que Deus quer fazer com que você entenda hoje. Você já é filho, você já tem herança. Se porte como um filho, não como um escravo. A Sam fala muito sobre isso, a gente vê muito isso com esse pastor. E eu creio que Deus, Ele quer abrir a sua mente, sabe? O diabo, ele sabe o quanto isso nos afasta de Deus. O quanto isso nos impede de acessar lugares e relacionamentos com Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo serão libertos em nome de Jesus. E eu creio que Deus está falando dessas heranças eternas, heranças que Ele está preparando para a eternidade, mas eu creio que a gente também pode acessá-las enquanto a gente está aqui na terra. Vocês creem? Eu acredito que enquanto a gente está aqui, Deus nos dá bens, Deus nos dá presentes, mesmo ainda estando aqui. E eu quero apresentar a vocês algumas heranças que Ele nos deu, algumas promessas que Ele nos deu. E eu quero justamente tocar naqueles 3 pontos que talvez o seu pai fez com que você tivesse falta. Você lembra quais são os 3 pontos? Alguém guardou quais são as 3 responsabilidades do pai num filho, na vida de um filho? Isso, aí, gostei de ver. Identidade, provisão e proteção, ou segurança. E a primeira herança eu quero falar acerca de identidade. Se você um dia teve problema com a sua identidade, você não vai ter mais. Olha só o que significa identidade. Olha isso, que legal. Identidade vem da palavra idem. E segundo o dicionário é qualidade do que é idêntico. Identidade não é sobre mim. Não é quem eu sou, mas é igual a quem eu sou. Olha só. Identidade não fala sobre mim, mas fala a quem eu sou idêntico. E quem nós somos idênticos? Quem nós devemos ser idênticos? A Deus, ao nosso Pai. Você é igual ao seu Pai, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você já morreu, seu velho homem já está morto, agora você é uma nova pessoa. E Deus te constituiu novamente, Deus te restaurou para que você fosse uma nova pessoa, com uma mentalidade nova. E nós ainda um dia vamos ser regenerados, ainda vamos ter corpo glorificado, mas hoje você já é uma nova pessoa e hoje você já se parece com seu pai. E eu ouvi algo muito legal também de uma pastora, que você é de Deus 2 vezes. A primeira é quando Ele te criou. E quando Ele te criou, Ele fez a imagem e semelhança dele. Opa, então já tem aí uma identidade. Eu sou idêntico a quem? A quem me fez. E Ele te fez a imagem e semelhança dele. Então tá aí a primeira vez. E eu sou dele a segunda vez, quando eu caí. Eu escolhi mudar minha identidade. Mas aí vem Jesus, morre na cruz e me resgata. Então eu sou dele 2 vezes, quando ele me criou e quando ele me resgatou. Então sim, você tem uma identidade. Você sabe quem você é. Você quer se conhecer? Olha para Deus e Ele vai te falar quem você é. Se enxergue com os olhos de Deus. Sabe por que Deus não desiste da gente? Porque Ele nos vê com os olhos que a gente não vê.
Ele nos conhece de uma forma que a gente não conhece. Deus te conhece mais do que você mesmo. E agora, no segundo ponto, Deus, em relação à herança, Ele traz provisão. A partir de hoje, você não vai ter mais problema com a provisão. Vamos abrir em Mateus 6:25. Muitas vezes a gente, dependendo daquilo que você passou com o seu pai, não sei, talvez o seu pai foi um pai muito permissivo, e aí você acaba colocando em Deus, achando que Deus é um Deus que é oba-oba e que tudo pode. Ou às vezes o seu pai, ele era duro demais e ele só te dava uma palavra boa quando você apresentava um bom resultado para ele, quando você tirava uma boa nota. E ele falava, você não fez mais que sua obrigação. E aí você acha que Deus é assim, que para você ser aceito, você tem que gerar bons resultados. Ou seu pai, ele tinha dificuldade em perdoar, você fazia algo errado, ele ficava dias de cara fechada para você. E às vezes você acha que Deus é assim, que Ele não te perdoa, que basta dias, tem que passar dias até que Ele não jogue na sua cara o que você fez. Mas Deus não é assim. E às vezes o seu pai, ele foi embora e faltou algo na sua casa e você teve problemas com a provisão. Mas vamos ver o que Ele nos fala em relação à provisão. Mateus 6:25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? Então, a partir de hoje, tente descansar num Deus que é provedor. Quantos aqui têm filhos pequenos? Em algum momento, antes de dormir, ele falou assim, papai, posso ir lá na cozinha, abrir a despensa, ver se tem a quantidade ideal de leite para eu tomar amanhã? Não sei, né? Vai que falta, vai que não tem o leitinho pro meu tetê. Algum filho de vocês já se preocupou com o leite de amanhã? Já? Alice já se preocupou? Olha só, Alice precisa conhecer a provisão de Deus, hein? Mas, tirando a Alice... quantos anos que a Alice tá? 4 anos. Bom, tirando as exceções... Normalmente as crianças, elas não se preocupam se vai ter comida no outro dia. Elas não chegam a verbalizar isso com os pais. Porque elas confiam. Porque elas confiam que no outro dia o pai, não sei como, vai aparecer com o tetezinho dela. E é como a gente cantou. A gente quer crescer e a gente deixa a inocência. A gente não é mais como crianças que confiam piamente nos nossos pais. E a gente precisa confiar no nosso Pai. Outra passagem que também mostra que Deus é um Deus provedor é Isaías 41:17. Isaías 41:17. Quando meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Deus, Ele é um Deus que provê, Ele nunca vai te deixar na mão. E outros versículos rapidamente para te mostrar que Ele não é um Deus provedor só na área financeira. Ele é um Deus provedor em relação aos seus sentimentos. Vamos abrir em Lucas 15:20. Deus, Ele quer suprir a sua carência. Deus, Ele quer mostrar que Ele é um Deus afetivo, um Deus de perto, um Deus de afago. Lucas 15:20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. Isso daqui é a parábola do filho pródigo, mas essa imagem é a representação de Deus. Deus é um pai que te vê de longe e Ele corre na sua direção e Ele te abraça e Ele te beija.
Não importa se você está sujo, não importa se você o abandonou. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar e Ele está correndo na sua direção. João 13, 23. E agora eu quero que vocês imaginem essa passagem. Enquanto eu leio, eu quero que vocês imaginem. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Vocês conseguem imaginar essa cena? Jesus sentado, João do lado. E João, ele se sentia tão amado, ele tinha tão proximidade, que esse o discípulo amado de Jesus, ele mesmo falava assim acerca dele mesmo. Então ele tinha uma intimidade com Jesus. Jesus permitiu tanto essa intimidade que João estava ali, encostado no ombro de Jesus. E aí Pedro falou assim: pergunta para ele, de quem que ele está falando? Aí João falou: de quem que você está falando? Aí Jesus vai e responde. Jesus em nenhum momento falou: opa, tira essa cabeça daqui. Ou então, o que é isso? Porque eu imagino que Jesus deu essa abertura para os discípulos. Penso que João era do toque físico, mais afetivo, igual a Gabi, né, Gabi? Gosta desse contato, desse abraço. E Jesus, o que ele fez? Ele foi recíproco. Jesus, ele permitiu. Porque ele é esse bom pai, essa representação do bom pai. De perto, de amor, de acalento. E por último, Deus é proteção. Eu estou te falando de todas as áreas que talvez você sofra, que talvez tenha alguma ferida em você. E eu estou aqui te mostrando a herança que Deus te deu como filho. Jesus vem e quebra tudo. Jesus vem e quebra todos os traumas que talvez você tenha, porque agora você é adotado. E se um dia você sofreu com proteção, você não teve proteção, eu quero que você preste atenção nesses versículos. Como eu vou ler em consecutivo um do outro, Esté, se você for rápida, você abre. Se não precisar, não conseguir, não precisa, tá? É só para vocês irem ouvindo e vendo. E isso daqui são só alguns dos tantos versículos, de tantas promessas que Deus nos dá acerca de todas essas coisas. Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 94:22. Mas o Senhor me defende, Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela minha mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, o protegerei. Hebreus 13:5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu amo esse versículo, eu nunca os deixarei, jamais abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Se você está em Cristo, se você está com Deus, você não precisa temer. É o braço mais forte que está te segurando. É o abraço mais seguro que está te abraçando. Se você não sabe o que é um abraço de um pai, sinta hoje o abraço do Pai. Ele quer te abraçar. Ele quer dizer: não precisa ter medo, não precisa se sentir inseguro.
Não precisa se sentir sozinho. Se seu pai foi embora quando você era criança, se infelizmente ele faleceu cedo, ou se era melhor ele não estar ali. Deus fala: eu estava com você todos os dias. Não importa se você está no mais profundo, se você está no mais alto, Deus está com você. E Ele sofre com você, Ele sente com você, mas Ele quer te consolar e Ele pode te consolar. Ele quer prover e Ele pode prover. Olha o que diz em Mateus 7:9. Mateus 7:9. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça. Peça, bata, fale, clame. Hoje eu espero que você tenha entendido que o lugar que você está é o lugar de filho, e não são todos que estão nesse lugar. Poucos, só aqueles que querem e entendem o privilégio de ser filho, é que estão nesse lugar. Então desfrute desse lugar, aproveite esse lugar. Seja como aquela criança mimada que vai correndo contar tudo pro papai. Se você quer alguma coisa, vai lá e pede pro seu pai. Se ele não te der, entenda que é porque ele te ama e é pro seu bem. Mas se ele te der, agradeça. Entenda que você tem um pai. E o último versículo para finalizar, 1 João 3:1. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não os conhece, pois não conheceu a Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós temos Jesus, que é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus se entregou, abriu mão de tudo para que Ele pudesse dividir o Pai com você. E hoje eu mostrei para você que talvez os traumas mais profundos que o seu pai te causou, Deus vem e cura. Deus vem e diz: olha para mim. Mesmo que o seu pai ou sua mãe te abandonaram, eu jamais te abandonarei. Eu tenho herança para você aqui na terra que você pode acessar, mas eu tenho um lugar preparado para você. Seja fiel até o fim e você vai herdar a coroa da vida eterna. Eu quero chamar o grupo de louvor. E enquanto isso, eu quero que você feche os seus olhos e você reflita. Não se distraia com o grupo de louvor vindo até aqui. Eu quero que você feche os olhos e você reflita em tudo que foi dito aqui. E eu quero que você peça perdão a Deus por todas as vezes que você não confiou nele como um pai. Todas as vezes que você achou que ele não ia prover. Todas as vezes que você achou que você estava só. Todas as vezes que você achou que você não era amado. E eu também quero te fazer um convite. Eu quero que você, nesse momento, pense no seu pai terreno. E eu não sei qual é a sua relação com ele, mas se for necessário, libere perdão. Libere perdão, porque foi isso que Deus nos ensinou. Se você puder, converse com ele hoje, mas o perdoe, porque você também foi perdoado. Ore por ele, mas olhe para Deus e agradeça pelo Deus que é um bom pai.
Eu vou orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque você é um bom Pai. Você não é bom Pai, não é só um bom Pai, você é perfeito. Você é o próprio amor, você é a própria provisão, a própria segurança. Você é tudo que é bom e você é o meu Pai. Como eu posso me orgulhar de te chamá-lo de Pai? Muito obrigada, Jesus, pela sua entrega. Muito obrigada por abrir o caminho que me levasse de volta ao Pai. Muito obrigada porque foi por você que eu pude restabelecer o meu relacionamento com Deus. Obrigada, Jesus, porque através de você eu posso voltar ao jardim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada porque nunca me deixou e sei que nunca vai me deixar. E eu te peço, Pai, que hoje eu e todos os meus irmãos, quando vier o medo, quando vier a dúvida, quando vier a insegurança, que a gente lembre que você é um bom Pai e que jamais vai abandonar os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, abrace todos aqueles que acham que são órfãos, porque eles não são. Porque você os adotou, Pai. Jesus, nos abraça. E eu te agradeço por tudo, pela sua paternidade que é perfeita. Muito obrigada, Pai. E que o Senhor continue operando, que o Teu Espírito Santo continue operando em todos os corações. Em nome de Jesus. Amém. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, Antes de nascer, escolhido fui, e por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Mais uma vez, antes de nascer, cante. E antes de nascer, escolhido fui, e por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho do meu Pai. Eu não sou mais, e eu não sou
dia ficar nos nossos corres. Ele te convida para ser filho. Ele te convida para ser filho. Abra mão dessa escravidão. Abra mão disso e seja filho. Ele fala: filho, eu estou aqui, não tenha mais medo. Não tenha mais medo do amanhã. Confie em mim, filho. É o que ele fala para mim todo dia. Confia. Não tenha medo. Eu sou o seu pai. Você não é órfão. Você não está sozinho. Você é o meu filho. E eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Os filhos aplaudam o Senhor.